Aleluia. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos rapidamente abrir nossas Bíblias em 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 4. Segunda Reis, no capítulo 4, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 7. Vamos ficar em pé para descansar um pouco, então depois, já que nós vamos permanecer um pouco sentados, vamos fazer uma leitura, vou ler do versículo 1 até o versículo 7. O milagre do aumento do azeite da viúva. E certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu e disse: Teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor. E veio o credor para tomar os meus 2 filhos por servos. E Eliseu lhe disse: O que te farei eu? Me declara o que tens em casa. E ela disse: A tua serva nada tem em casa a não ser uma botija de azeite. E lhe disse ele: Vai e pede para ti vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra, então, e sobre ti e teus filhos fecha a porta, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e quando uma estiver cheia, ponha à parte. E se foi a mulher, e fechou a porta sobre ela e seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela enchia as vasilhas do azeite. E quando as vasilhas estavam cheias, disse a um de seus filhos: Traga-me ainda outras vasilhas. E o filho respondeu: Não há mais vasilhas. E então cessou o azeite. E veio ela logo e contou isto ao homem de Deus, o qual disse: Vai e vende o azeite e paga aos teus credores, e tu e os teus filhos vivam do que restar. Amém. Pode sentar. Esses versículos que nós lemos do capítulo 4 de 2 Reis, ele nos informa várias verdades a respeito daqueles que servem a Deus. Não é? Primeiro, a mulher era mulher de um profeta, que era conhecido de Eliseu. E a Bíblia nos relata aqui que o marido dessa mulher, ele veio a falecer. E aí deixou as dívidas. Olha aí, irmãos, a falta do controle que a gente tem que ter com nossas finanças. Isso é bastante importante. O marido se foi e deixou a mulher com uma grande dívida. E tão grande era que o credor veio para levar os seus 2 filhos. O único que poderia ajudá-la, o credor veio buscar. Porque a lei era assim, e a lei era severa. Se houvesse alguma dívida, os filhos e a mulher também teriam que pagar. Se fosse assim hoje, hein? A coisa estava complicada, né? Porque é o tal do cartão de crédito. Irmãos, preste bem atenção, esse negócio de cartão de crédito não é uma verdade bem, não. Esse negócio de cartão de crédito, o capitalismo, ele engendra algumas coisas na nossa mente, principalmente o cartão de crédito. Na verdade, o cartão de crédito não é cartão de crédito, é cartão de débito. E o de débito que é de crédito. Ora, se você pegar o seu cartão de débito
O que você tem lá é seu, então não é débito, é crédito. É o seu crédito. Agora, o de crédito é que é débito, porque o dinheiro não é seu. E assim eles vão colocando as coisas, goela abaixo do consumidor. E nós vemos aqui, que nos versículos que nós lemos, havia um problema muito sério. A mulher fez o levantamento do que o marido deixou e não tinha deixado nada, só dívida. E aí chega o credor. Chega o credor para cobrar. E não tem esse negócio, não, olha, vai ter que pagar, é a lei de Moisés. Eu vou ter que levar, eu vou te dar um prazo para pagar, e se você não pagar, eu vou levar os seus 2 filhos. E aqueles 2 filhos teriam que trabalhar lá mais ou menos uns 7 anos, dependendo da dívida. Né? E saía sem nada. E aquela senhora ficou apavorada e disse, olha, meus 2 filhos vão embora, e o que vai ser de mim? O que vai ser? Eu vou morrer de fome. Ela estava com um problema muito sério. E aí ela lembrou do profeta de Deus. Ela lembrou igual aquela menina que estava lá com Naamã, e disse assim, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, e conhecesse o homem de Deus, ele ia ficar bom dessa lepra. E aquela mulher viúva lembrou que havia um homem de Deus em Samaria chamado Eliseu. E ela então foi encontrar com Eliseu e disse assim, olha, o meu marido morreu. E os credores veio para pegar os meus filhos. Mas tu sabes que o teu servo, meu marido, temia o Senhor. Quer dizer, ele deixou crédito, irmão. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Isso daí mexeu, entendeu? Mexeu com Deus. A gente pode ir embora. O salmista disse o seguinte, olha, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua geração. Nem a sua geração. Irmãos, quando nós determinamos em nossa vida, quando você levanta a sua mão para servir ao Senhor, é para servir mesmo. Jesus disse assim, olha, não chamarei mais servo, mas amigo. Amigo é mais do que irmão. Lá no capítulo 1, versículo 11, 12 de João, diz assim, olha, que Jesus veio para os que eram servos, mas os servos não receberam, mas todos os quantos receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós somos filhos, nós temos direito à herança celestial. Quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele disse, olha Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas tu serás uma bênção. Nós fomos chamados para ser bênção. Nós não fomos chamados para os outros. Está fazendo conversinha de nós. Ó, aquele dali. Ó, ainda diz que é crente. Olha só a situação dele, ainda diz que é crente. Irmãos, o ímpio pode falar mal de você, mas que esse mal seja porque você é igual o marido daquela viúva. Tu sabe o que o teu servo temia ao Senhor. E ele perguntou, o que tu tens em casa? Algumas traduções dizem assim, olha, tua serva não tem nada, apenas uma pequena botija de azeite. Apenas uma pequena botija de azeite. E Eliseu diz, olha, vai, volta à tua casa, e pega vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas, e entra dentro da tua casa, e pega os teus filhos, e começa a encher estas vasilhas. A casa significa nós mesmos. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo.
E aquele óleo que está dentro da casa é o Espírito Santo da nossa vida. E os filhos das mulheres da viúva são os frutos. São os frutos que nós temos com Deus. E os vasos vazios são as pessoas lá de fora que nós temos que trazer para encher do Espírito Santo. É isso que está significando tudo isso. Às vezes nós queremos que Deus prospere a nossa vida, mas não queremos pagar o preço. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graça. Aí quando acontece alguma coisa ruim, de vez de a gente dar graça, a gente começa a falar algumas palavras que não é boa. A Bíblia diz que é em tudo nós devemos dar graça, porque esta é a vontade de Deus. Como vocês acham que Davi chegou a ser o maior rei de todos os tempos de Israel? Primeiro Davi pensou: matei o gigante, agora já vou ser rei. Aí Deus disse: não, meu filho, você não é nem soldado. Não vá pensar que foi você que matou o gigante, não. O que aconteceu foi obra e graça do Espírito Santo. Quando Davi pensava que ia ser rei, Deus disse: não, você ainda tem que ir para o deserto. Você tem ainda que aprender a ser soldado. Você tem que ainda ser perseguido. E a Bíblia diz que Deus usou o pecado de Saul para treinar Davi. Deus usou a perseguição de Saul para treinar Davi. A Bíblia diz que todos os homens endividados de Israel se uniam a Davi. Às vezes nós lemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, oh, que maravilha. Irmãos, aquilo dali foi escrito no deserto. Foi escrito no momento em que Davi estava ali, no frio, tocando a sua harpa, longe do seu lar, perseguido. Entendeu? É quando nós somos exprimidos, é quando nós somos moídos, é que sai o perfeito louvor. Lá do coração, lá da alma. E Davi então: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele estava andando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que verdade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse é o Salmo 23, é lindo, mas foi ali no deserto de Zif, foi ali no meio dos inimigos de Israel que Davi andava, era perseguido, foi ali que foi escrito alguns salmos da Bíblia, o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que a guerra se levante contra mim, não temerei. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Quando meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me recolherá. O último versículo do Salmo 23 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Nós estamos aqui, é campanha da provisão. Essa campanha da provisão, não é provisão só de alimento, não. É a provisão da nossa alma. Quantos aqui esta noite precisam ser providos a sua alma? A sua alma precisa de ser tocado pelo Espírito Santo. Está faltando a provisão da alma. Eu quero dizer para vocês, quando eu entrei pela primeira vez numa igreja, eu tinha 3 anos de idade. Hoje eu estou com 5,5, vou fazer 5,6, 56 anos.
Eu tinha 3 anos de idade. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus, naquele tempo a igreja era bem rígida. E quando eu ia soltar pipa, meu pai falava, menino, não pode soltar pipa porque é pecado, menino, não pode jogar bolinha de gude que é pecado, tudo era pecado. E eu era garoto e digo, não, eu não vou querer ir para o céu, não, lá no céu eu vou ficar sentado numa cadeirinha, vou ter que ficar bem quietinho. Era assim que eu pensava. E não entrava a palavra de Deus, eu ia para a igreja, em obediência ao meu pai. Uma vez eu participei de um culto, eu tinha 10 anos de idade. E o pregador pegou uma criança que tinha as perninhas enroladas, e era uma campanha ali na cidade de Manaus, e ele falou assim, olha, vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa criança, e tirou a roupa, eu vi que a perna da criança estava toda enrolada, e eu olhei e digo, não, eu quero ver isso bem de pertinho, esse negócio eu nunca vi, não. E quando eu cheguei bem pertinho, ele começou a orar, e o povo começou a gritar, e a perninha começou a desenrolar. E eu vi aquele povão gritar, tinha mais ou menos umas 40 mil pessoas ali, mas eu estava bem pertinho. Quando eu olhei para baixo, era manco, era aleijado, tudo levantando aqui embaixo, aí que eu vi entender porque que o povo estava gritando. Irmãos, eu nunca vi tanto milagre na minha vida, mas era milagre de todo jeito, era cego, era manco, era tudo. E eu fiquei apavorado, e eu senti assim no meio do povo que tinha um poder invisível, se movimentando, é claro que era o Espírito de Deus, assim como está aqui agora, nesse momento. Aleluia. O Espírito Santo se movimentando. Nesse momento eu estou falando aqui, mas eu sei que Deus, através do Espírito Santo, já está repartindo milagres aqui. Aleluia. Já está fazendo a sua obra. Aleluia. E eu vi tudo aquilo, eu disse, amanhã vai estar na primeira página do jornal, porque eu trabalhava com jornal, vendia jornal, era garoto. Irmãos, tal foi meu descrédito quando eu cheguei com o jornal, não tinha uma vírgula. Não tinha uma vírgula, e foi feito em praça pública. Então não vá pensar que as coisas de Deus você vai ver no jornal. Se Deus levantar um aleijado, ou curar um cego aqui, não vai pensar que isso vai sair no jornal. Sabe por quê, irmãos? Nós somos um povo indo para o céu. Não queira escolher palavras para pregar o ímpio, não. Pregue a palavra de Deus, aquilo que exatamente o Espírito Santo colocou na sua boca. Você não vai ser aceito, não. Mas eles vão guardar a tua palavra, sabe por quê? É a palavra de Deus. O mundo nos odeia. Ora, se ele nos odeia, como é que ele vai colocar aquilo que Deus fez no meio de nós? Isso é para nós, meu irmão. Isso é para você e eu. Deus reservou isso para mim e para você. Aquela mulher Sírio-Fenícia vinha atrás de Jesus, mestre, a minha mulher, a minha filha está enferma, eu quero que tu cures. Jesus disse assim, olha, eu não vim para vocês. Eu não vim para vocês, eu vim para a casa de Israel. Eu não posso pegar o pão que é para os filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher disse, mas Senhor, os cachorrinhos também comem as migalhas. Muitas das vezes nós ficamos espantados, que às vezes nós estamos orando aqui, vem uma pessoa lá de fora, que não tem nada a ver com o culto, chega aqui, recebe milagre, vai embora. Sabe o que é que ele pegou? Ele pegou uma migalha. E você tem um banquete. Você não pode ficar olhando. Sente-se e sirva na mesa do rei. Se sirva na mesa do rei. E às vezes você diz assim, eu estou tanto tempo na igreja e não recebi o milagre, sabe por quê? Você está acostumado com o banquete. Você está igual Israel lá no deserto. Israel estava ouvindo a voz de Deus, estava vendo a presença de Deus. Ele não precisava de comprar roupa, a roupa crescia. Não precisava de comprar sapato, o sapato crescia. Tudo crescia lá no deserto. 40 anos, nada envelheceu. Ora, começou com 3 anos e o sujeito está com 40 anos, como foi? A mesma sandália? A mesma camisa? Não é? O povo viram isso, ainda resmungaram. Não se acostume com o Evangelho. Não se acostume com a ação do Espírito Santo. Viva todos os dias uma vida de novo convertido. O primeiro amor, irmãos, o primeiro amor. Todos os dias eu oro a Deus, Senhor,
Me deixa eu viver todos os dias o primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor é tão bom. É bom demais. A gente só não pode viver igual uma criança, entendeu? Porque nós já crescemos. Tem crente que todo dia ele está na casa do pastor, querendo que o pastor ajude ele. Não, você cresceu, você tem que andar. E nós vimos aqui a mulher procurou o profeta, e o profeta então mandou que ela fosse pegar vasos emprestados, e a mulher voltou para a sua casa e fez exatamente aquilo que o profeta tinha mandado. Irmãos, isso foi há séculos atrás, e nós estamos aqui pregando essa mesma coisa, e a pergunta é, será se isso acontece no nosso meio? Acontece. E eu falei para vocês, quando eu tinha 10 anos, de um milagre. Outro dia eu estava com minha esposa aqui na cidade de Jardim. Minha esposa tinha um problema no seio, uma bactéria apareceu e o seio dela foi, quase ela fica sem o seio, mas Deus foi misericordioso que a curou. E aí nós dois aqui, nós fomos para a casa de um parente dela, era mais ou menos meia-noite. Era 10 horas da noite. E eu cheguei, aquele pai de família estava chorando. Eu perguntei para ele por que ele estava chorando. Ele disse, olha, desde de manhã meu filho sumiu, já andei para um lado e para o outro, e nada. Eu não sei mais onde procurar. E eu conhecia ele de muitos tempos já, mas ele é o tipo da pessoa que todo final de semana é na cervejada, cerveja para cá, cerveja para lá, gastando dinheiro naquilo que não é pão. E de repente eu parei na frente dele e falei assim, olha, tu já prestou atenção que tu ganha até bem, mas que tudo que tu tem vai pelo ralo, o teu bolso é furado, mas se esta noite tu te levantar a tua mão para o meu Deus, a tua vida vai ser transformada. Deus vai mudar a tua vida. E tem mais uma coisa, na hora que tu levantar a tua mão para o meu Deus, sabe esse teu filho que está sumido? Ele vai entrar lá naquele portão ali na hora que eu terminar de orar. E o povo olhando aqui. Irmãos, é interessante a fé. A fé do capítulo 11 lá de Hebreus. A Bíblia diz, a fé é o firme fundamento daquilo que se não vê, mas se espera. Mas quando a gente está com fé, a gente esquece de algumas coisas que nós fazemos no dia a dia. Você entra exatamente naquela situação da fé. Você crê e acabou-se. Você crê e acabou-se. E naquele momento eu falei aquilo, né? E passou depois, tornei a repetir a mesma história. Ó, se tu levantar a tua mão, na hora que eu terminar de orar, está vendo aquele portão ali? É por onde o teu filho vai entrar. Por 3 vezes eu falei isso. Aí na terceira vez, quando eu falei, aconteceu um fato que eu não estava esperando também. Havia um sobrinho dele que estava escutando a nossa conversa, dentro de um quarto. E daqui a pouco aquele rapaz saiu chorando, e disse assim, não, eu quero levantar a minha mão para esse Jesus, porque eu já estou cansado de viver um zero à esquerda. E começou aquele movimento, a mãe daquele rapaz era uma crente da Assembleia de Deus, e ela já veio abraçado com aquele jovem, e eu comecei a orar por ele, e daqui a pouco o outro levantou a mão, e nós começamos a orar, e aí nós fomos entrando aqui, quando eu terminei de orar, eu vi aquela gritaria, e eu olhei, quando eu olhei, o menino estava entrando lá na porta, lá no portão. O menino estava entrando no portão. O povo gritando, irmãos. E ele falou assim, olha, Gilberto, Deus fez isso por causa de você. Eu digo, não foi por causa de mim, foi por causa de você. Irmãos, Deus mexe com a natureza, com tudo. Com tudo. Jesus, certa vez, falou assim, olha, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, será concedido. E se não existir, eu faço imediatamente para você. É o que diz lá no grego. Se não tiver aquilo que você pediu, Deus imediatamente cria. Olha só, a graça de Deus.
A mulher aqui do capítulo 4 de 2 Reis, ela tinha um problema, mas sério mesmo. Ela era viúva, o seu marido, aquilo que realmente ela tinha de mais excelente na sua vida, tinha morrido, e agora os seus filhos iam ser levados. Ela tinha que tomar uma atitude radical para resolver isso. Tem hora que nós temos que ser radical. Você que tem orado a Deus para receber uma bênção, diz assim, olha pastor, eu estou orando já tem um bom tempo, e não tenho tido resposta. Você está orando, né? Pois começa a jejuar. Sabe por quê? A sua oração ainda não surtiu efeito, mas na hora que você começar a jejuar, aí sim, aí o inferno vai sair da frente. E aí o anjo vai passar e vai trazer a sua bênção. A Bíblia diz que no primeiro dia que Daniel orou, o anjo saiu com a resposta. Mas aí a resposta não chegou, ele começou o quê? A jejuar. E no 21º dia, a resposta chegou. Mas não saiu no primeiro, saiu no primeiro. Mas ele teve que permanecer, não só em oração, mas em jejum. Pastor, quer dizer que eu tenho que orar 21 dias? Não, você tem que orar de acordo com a sua fé. Deus vai agir de acordo com sua fé. Se for 2 dias ou 3 dias, Deus irá responder a sua oração. Esté precisou só de 3 dias. Ela disse assim, olha, eu quero que o povo, todo o povo de Israel, em todo lugar, ore e jejue 3 dias. E no 3º dia, eu irei conversar com Assuero. E se eu morrer, eu morri. É assim, irmãos. Nós temos que ser determinados, porque o diabo ele veio fazer 3 coisas, matar, roubar e destruir. Nós temos que ir para cima dele com a nossa fé. Temos que ser impetuoso naquilo que buscamos. Temos que ser impetuoso. Eu me lembro que quando eu era solteiro, eu estava ali na Ceilândia, e o local era chamado de Caldeirão do Diabo. E ali nós estávamos na madrugada, a polícia nem entrava, que era tiro para tudo quanto era lado, nós estávamos evangelizando com a Bíblia debaixo do braço. E era interessante que a gente orava e jejuava, e o local mais perigoso era o local que a gente ia. E de repente nós encontramos uma gangue de 6 jovens, querendo impedir de a gente evangelizar. E de repente um amigo meu disse assim, eu quero ver quem é que é o macho, que coloque o pé na frente. E saiu, o cara colocou um pé na frente com um tijolo na mão. Ele só fez virar a mão, caiu, foi todo mundo. Caiu, foi todo mundo. E aí ele diz assim, levanta e ajoelha para cantar para o meu Deus. E todo mundo ajoelhou e estava assim como se estivesse bêbado. E começaram a cantar. E todo mundo abriu a porta para ver o que estava acontecendo. E todo mundo começou a cantar, irmão. Os bandidos começaram a cantar. E ele, canta comigo. Daqui a pouco, um começou a chorar, outro começou a chorar. Não, a minha avó é crente, a minha mãe é crente. Irmão, nós temos que ser impetuosos. A Bíblia diz lá na carta de João, jovens sois fortes, a palavra de Deus está em vós, já venceste. Não vai vencer não, já venceste o maligno. Já venceste o maligno. Aquela viúva disse assim, ó, eu não vou ficar sentada aqui na minha casa, eu vou atrás do homem de Deus. Eu vou atrás do homem de Deus para prover, para resolver esse problema. Chegou lá e disse, o que tu tens na tua casa? Eu tenho óleo. E eu pergunto, essa noite, o que tu tens na tua casa? O que tu tens para Deus usar? Se tu tens o óleo é precioso, é caríssimo. Então volta para a tua casa, pega os teus filhos, e pega vasos emprestados, não poucos, e se fecha dentro do teu aposento, porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. A viúva voltou e começou a encher as vasilhas vazias. E de repente ela pediu mais vasilhas.
E o filho dela disse: mãe, não tem mais vasilhas. E o azeite parou. Vocês sabem qual foi o grande milagre? O grande milagre não foi a multiplicação do azeite. O grande milagre foi quando ela voltou ao homem de Deus. O homem de Deus disse: vai, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. O grande milagre é vivei do resto. Ela foi aposentada para o resto da vida. Ela foi aposentada para o resto da vida. Ela viveu toda a vida dela com aquele azeite que foi multiplicado com a palavra do homem de Deus. E o azeite era caro. Entendeu? Então, irmãos, quando eu cheguei aqui, foi interessante. Pastor, o horário ali, né, pastor? Eu olhei a igreja aqui, eu me lembrei quando eu estava na missão coreana. Vou contar uma historinha rapidinho aqui para vocês. Eu tinha 28 anos aí, eu fui para a missão coreana. Eu tive uma experiência com Deus. Quando eu me converti, eu tinha 19 anos. E não me converti dentro de uma igreja. Eu me converti dentro do meu quarto, ali em Brasília. O Senhor me chamou pelo nome pela primeira vez. Eu ouvi a voz de Deus, eu pensava que era um amigo meu me chamando para a festa. Aí eu fui lá, era época da discoteca, eu morava ali no Guará, e eu olhei, não tinha ninguém, voltei a dormir. E a voz de Jesus veio pela segunda vez e me chamou pelo nome. Fui de novo lá e olhei, ninguém, voltei a deitar de novo. Quando aquela voz me chamou pela terceira vez, aí eu digo: não, peraí, eu não estou doido. Não é lá fora, é aqui dentro. E de repente eu tive uma visão de uma Bíblia. Aquela Bíblia veio pelo ar, veio, entrou pela minha boca. Quando aquela Bíblia entrou pela minha boca, era como se fosse mel e comida. Quando eu comi aquela Bíblia, me deu vontade de orar e chorar. Eu ajoelhei e comecei a orar, e orava e chorava. Durante uma hora, era como se tivesse uma guerra. Eu tinha comido aquele livro, mas era como se fosse sopa de letrinha. E eu comecei a ter uma guerra de oração, só que eu não sabia com quem que eu estava guerreando. E eu terminei de orar, e eu sentei na minha cama. E o meu primo dormindo, disse que estava desmaiado. E quando eu terminei ali, que eu sentei, eu vi que meu quarto estava tomado pelo poder de Deus. Só que eu nunca tinha tido uma experiência daquela. E de repente eu vi uma coisa que começava lá pelos meus pés subindo. Quando chegou no joelho, eu digo: meu Deus, eu estou morrendo. Aí eu assustei. E dei um pulo da cama para não morrer. Quando eu dei um pulo da cama, que eu fiquei em pé, meu corpo caiu e minha alma ficou em pé. O corpo caiu na cama. Que eu olhei para o meu corpo, eu digo: meu Deus, eu acabo de morrer. E eu me peguei, olhei, contei os dedos, eu digo: não, mas eu estou vivo, eu tenho dedo, eu tenho mão, só que o meu corpo está morto. Eles vão levar o meu corpo para o cemitério e eu estou vivo. Irmãos, a morte é uma coisa terrível. Seu corpo está lá no chão, vai ser colocado no caixão, vai levar para o cemitério e você fica olhando. Você não pode mais entrar no seu corpo. Naquele momento eu pensei: e agora? Aqui a gente discute céu, inferno, será se existe? Ó, na hora que você morre, isso é fato. Não tem mais discussão. Não tem mais discussão. Está entendendo? E você ouve todo mundo falando. O pessoal que está chorando ali, ai, morreu e tal. E aí eu olhei aquilo e digo: e agora? O que vai ser de mim? Aí eu pensei que eu podia sair e andar pela casa dos outros. Pode não, você fica ali perto do corpo. Um anjo depois vem e te pega pela mão e te sai levando. Foi assim que aconteceu. O anjo veio, me pegou pela mão e foi subindo. Quando chegou depois do telhado de casa, engraçado que eu via as telhas. E era como se eu tivesse uma visão de raio-x. E eu olhei meu corpo pela última vez em cima da cama. E aquele anjo falou assim para mim: olha, você pode despedir que você não vai mais voltar aqui, não. Irmão, num piscar de olho, quando eu vi a terra sumindo assim, ó, como se fosse um funil. Acabou-se.
pastor Gilberto, como diz, foi-se embora. E aquele anjo me levou e me colocou aos pés de Jesus. Só que eu não sabia ainda. Eu não sabia para onde é que eu tinha ido. E lá nos pés de Jesus eu ouvi a 4ª vez Jesus falar comigo e me chamar pelo nome. Irmão, quando eu ouvi a voz de Jesus, eu perguntei daquele anjo quem falava comigo, aquela voz linda, 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 mas que dói. Aquela voz que bate assim. Você quer pedir perdão, mas parece que seu perdão não funciona. Quando ele falou que era o Senhor, o Criador dos céus e da terra, eu comecei a gritar e chorar. Eu digo, agora que eu vou morrer mesmo. Eu já tinha morrido e eu disse, agora que eu vou morrer. E eu gritava e chorava, eu dizia, Jesus, tu me trouxe aqui para me matar. E Jesus perguntou para mim se eu cria nele. Eu digo, Jesus, quando eu estava lá na terra, eu tinha vergonha de ti. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. E eu chorava, irmãos. Eu chorava. E naquele momento eu queria fazer alguma coisa para agradar a Deus, mas eu não tinha nada. Eu não tinha levado nada para o meu Jesus. E eu falei, olha Jesus, se tu me encheres do teu Espírito Santo, tu serás o meu Deus por toda a minha vida. E naquela hora veio o Espírito Santo, e foi como se fosse um raio que caiu em cima de mim. Eu pensei, agora eu morro. E aí eu comecei a falar numa língua celestial. E quando eu comecei a falar naquela língua celestial, que meus olhos abriram, que eu vi, aquilo que diz o capítulo 14 de João, na casa de meu pai há muitas moradas. Quando eu vi aquelas moradas que Jesus tinha falado, aí que eu gritei mesmo, eu digo, meu Deus, lá na terra ninguém sabe dessa grande cidade maravilhosa aqui. Eu digo, Jesus, ninguém sabe que existe isso aqui. Olha, Jesus, eu quero ficar aqui, porque eu sei que aqui eu não vou morrer, aqui eu não vou adoecer. Aqui é a verdadeira felicidade. Irmãos, tudo isso eu vi com os olhos. Isso não é história de carochinha, não. Eu queria que todos vocês passassem por isso que eu passei. Isso é 24 horas por dia, isso aqui está aqui, ó. É como se eu fosse viajar a qualquer hora. O céu não são de palavras, não. Nós aqui vivemos expectativa de vida. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 10 minutos. Eu não sei, isso é só expectativa. Mas eu quero dizer para vocês, nós estamos servindo a Deus. Isso não é expectativa, isso é verdade. Jesus disse, olha, no último dia da festa, levantou-se Jesus, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todos nós, esse corpo aqui vai passar. Entendeu? Jesus vai nos dar um corpo glorioso. Mas há uma cidade celestial, que está lá, não tem ninguém ainda. Ela não tem fechadura para fechar a porta, não. Ela lá está à espera da igreja. E a igreja somos nós, é esse povo que está aqui. Ninguém precisa pagar prestação de nada, irmãos. Isso aqui é para nós somos propriedade, Deus fez com sua mão. Não foi feito por mão humana. E eu quero dizer para vocês, eu não sei como explicar, que não tem palavras para falar das coisas de Deus. Quando aquele anjo me trouxe, eu passei 5 dias sem comer nada. Eu queria morar no deserto, a minha alimentação era a leitura da Bíblia e oração. Eu não era normal. Eu quero dizer para vocês, os problemas, nós não gostamos dos problemas, mas os problemas, eles são a chave para colocar nossa fé em prática. Se você não tiver problema, você não ora. Se você não tiver dificuldade, você não busca o Senhor. Por isso que nós devemos agradecer a Deus. Como eu estava falando para vocês, eu fui para a missão coreana, eu passei 5 meses pregando numa igreja que não tinha ninguém. Era um pouco maior do que isso aqui. Eu todo dia, e quando eu ganhava uma alma para Jesus, a Assembleia de Deus vinha e levava. Dizia que aquela igreja não era de Deus.
E aí um dia eu falei para Jesus se ele tinha realmente me chamado, se ele não tinha, eu ia embora da missão. Eu me levantei 4 horas da madrugada, todos os dias eu levantava esse horário para orar, orando para Deus dar almas, trazer pessoas para a igreja. Mas ali havia uma unção que eu, até então eu não sabia, e eu cantava os hinos, preparava a mensagem e pregava para os bancos, e eu tinha uma visão de que os anjos estavam sentados ali naquele banco, ouvindo eu pregar a mensagem. E quando foi num dia, Deus me apareceu pela madrugada e disse assim, olha, você convida o povo porque eu vou salvar e eu vou curar. Na igreja não tinha ninguém. E eu peguei, fiz um bocado de convite, e paguei o menino para distribuir aquele convite. Peguei um palanque na prefeitura e coloquei no dia de sábado. E falei para todo mundo que viesse, porque Deus iria curar e iria salvar. E aí comecei. Quando estava chegando a hora do culto, começou a chover um pouquinho, eu disse, pronto, agora acabou. E aí aquela chuva passou e o povo começou a vir. E eu me preparei ali, mas eu não sabia o que o Senhor ia fazer. De repente, tinha muita gente na rua e comecei a pregar. Naquele dia, quase 82 pessoas aceitaram Jesus. Sabe o que é 82 pessoas aceitar Jesus num só dia? Mas por quê? Foi 5 meses orando para Deus dar almas. É como Deus diz assim, olha meu filho, você passou 5 meses só com os bancos, mas hoje eu te dei uma congregação. Quase 82 pessoas aceitaram Jesus e eu comecei a ter um problema muito sério. Eu disse, Senhor, eu estou com uma igreja muito grande, mas não estou preparado. Tem muito peixe. E agora o que é que eu vou fazer? Porque tinha que cuidar daquele povo. E eu comecei a fazer discipulado com as pessoas para que elas permanecessem ali. Irmãos, eu saí da frente daquela igreja com 120 pessoas congregando ali. Só criança tinha 150. Diz que a nossa igreja era a igreja das crianças. Só criança tinha 150. E acontecia uma coisa interessante, porque eu não tinha obreiro. Às vezes as pessoas chegavam e estavam possessas, e eu não tinha obreiro. A pessoa caía na entrada da igreja. Chegava na entrada da igreja, caía. Aí eu tinha que ir lá pegar. Quantas vezes Deus fez isso? Parece que Deus falasse, bom, já que ele não tem porteiro, eu vou. Tinha um anjo ali na porta. Era interessante. Os próprios pessoal da Assembleia de Deus ficavam assim, mas o que tu fez ali na porta da igreja? Eu disse, não fiz nada. Então, não espere, meu irmão, para você receber a sua bênção. Tome a atitude dessa mulher. Busque a direção de Deus. Vá para a oração, vá para o jejum. Não esqueça da palavra de Deus. A provisão está na sua frente. O banquete está na sua frente. Tome posição, sente. E coma do pão da vida, que é Jesus Cristo. Da água da vida. Está entendendo? Eu poderia contar aqui vários testemunhos a respeito disso. Não é? Agora veja bem. A Bíblia não chamou só o pastor Marcelo, só o pastor Gilberto, ele chamou cada um de vocês. Lá no capítulo 15, versículo 16 de Marcos, diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, pegarão serpente, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, o milagre, ele vem te perseguindo, não é você que vai atrás do milagre, não. O milagre vem te perseguindo. Lá em Deuteronômio 28, Deus fala assim, olha, eu determinei que a bênção esteja no teu celeiro, mas se tu obedeceres a palavra de Deus. Se obedeceres a palavra de Deus. Irmãos,
no meu ministério teve vezes que eu tive que fazer assim, prova da palavra de Deus na hora. Uma vez lá em Brasília, eu estava lá em Brasília, lá, e caiu um homem possesso, e veio um daqui, veio outro dali, eu era bem novo. E ninguém expulsava aquele espírito maligno. E eu olhando, e de repente eu disse, mas Senhor, que negócio é esse? Na tua palavra diz, expulsaram os demônios. Eu disse, meu filho, é expulsar. Só que eles estão orando pelo endemoniado. Não mandei ninguém orar por endemoniado, mandei expulsar. Aí eu digo, é. Foi lá no versículo de Marcos, que fala isso. Cheguei lá com um homem possesso, falei assim, e li o versículo. E perguntei assim, olha, diabo, se isso que eu li aqui for mentira, tu fica. O diabo deu um grito e soltou o homem. Não orei coisíssima nenhuma. Está entendendo, irmão? Só fiz ler o versículo e falei, diabo, se isso aqui for mentira, tu fica. Você acha que ele ia ficar? Era fogo para cima dele. Irmãos, graças a Deus por essa oportunidade, nosso tempo já se foi, entendeu? Nós vamos fazer uma oração agora. Vamos ficar em pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu sei que há pessoas enfermas aqui, há pessoas que têm problemas difíceis, mas o Espírito de Deus está aqui, e é Jesus Cristo que faz o milagre, não é o pastor Gilberto, não. Quem faz o milagre é Jesus. É Ele que cura, é Ele que liberta. Então nós vamos fazer uma oração aqui para Deus remover todo o mal, tudo aquilo que tem impedido a sua vida. Feche os seus olhos e mentalize a sua bênção agora. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento, pela tua presença em nosso meio. Graças te dou pela unção do Espírito Santo que se movimenta, Senhor, e que durante, Senhor, este culto, já tem trabalhado em cada vida. Eu te agradeço pela tua palavra que foi falada. E agora, meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de morte, o espírito da derrota, o espírito da contenda, da miséria, da pobreza, o espírito de depressão e de opressão. Eu repreendo toda a inveja e o olho grande, em nome de Jesus. Todo mal agora caia por terra. Eu amaldiçoo toda doença, toda inflamação nos ossos, o câncer. Eu repreendo agora a dor de cabeça. Eu repreendo agora toda maldição que foi feita contra esta vida. Tudo aquilo que tem impedido a prosperidade dessa família. Essa família, meu Deus, que tem procurado prosperar, mas nada tem acontecido. Mas esta noite, eu ordeno a este espírito de miséria, a este espírito que tem trancado esta vida, eu repreendo agora todo mal que caia por terra. Tu que tem recebido despacho nas cachoeiras, nas encruzilhadas, eu te repreendo, espírito maligno, em nome de Jesus. Tu que tem pegado o retrato dessa pessoa para fazer mal, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Tu que tem colocado tuas bugigangas na casa dessa pessoa para fazer mal, mas eu vou através da minha fé lá na casa dela e destruo esse mal em nome de Jesus. Seja quebrado toda macumbaria, toda feitiçaria, toda magia negra agora em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu repreendo agora, meu Deus, este espírito de desgraça que tem tentado destruir com essa família. Pai Celestial, eu estendo a minha mão agora para repreender
para destruir tudo que é do diabo agora. Toda a artimanha que o diabo tem preparado vai saindo agora. Pega a tua bagagem, Satanás, e em nome de Jesus, vai saindo agora. Meu Deus, eu ordeno a prosperidade no meio do teu povo. Eu ordeno a bênção, Senhor, financeira. Eu ordeno, Senhor, a bênção na saúde, meu Deus. Aqueles que estão enfermos, receba a sua cura agora. Toma posse da sua cura. Aqueles que estão com problema financeiro, toma posse agora. Toma posse da solução para o problema financeiro. Repita comigo agora: eu, em nome de Jesus, tomo posse do meu milagre, da minha bênção, que o Senhor Jesus me concedeu esta noite, e que o inimigo da minha alma, de agora em diante, está debaixo dos meus pés, no nome de Jesus, amém. Coloque a mão no seu coração e vamos agradecer a Deus. Graças te dou, meu Deus, por tudo quanto tem feito esta noite. Eu te agradeço, meu Deus, pelas bênçãos que tu distribuísse no meio do teu povo, de saúde, de prosperidade, bênção financeira, bênção também, Senhor, ó Deus, em pessoas que não estão aqui, estão lá nos lares, e que tu está abençoando agora. Por isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Escute agora. Há pessoas que não estão aqui, mas que Deus está abençoando lá na sua casa. Entendeu? Irmão, de camisa listrada lá, meu irmão. Hoje, Deus te deu uma bênção que há muito tempo você tem buscado. E hoje Deus te deu. Glorifique a Deus. Glória a Deus. O poder de Deus aqui está muito forte, irmão. Muito forte mesmo. O Espírito de Deus aqui está bem, bem forte. Há um espírito de cura muito forte aqui. Entendeu? Aleluia por isso. Você que ainda não recebeu o seu milagre, no caminho da sua casa você vai receber. Amém? Eu quero voltar a palavra para o pastor Marcelo. Irmão, que Deus nos abençoe. Amém.